Seja bem-vindo ao canal Nerd no Direito, e o vídeo de hoje é crítica do filme Mulan 2020 Live Action. Vale a pena? Afinal de contas, o filme vale a pena ou vai estragar a sua infância? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber aí. Vai ter um pouco de spoiler, mas eu aviso aí quando tem spoiler, sendo que o principal spoiler eu acredito que já chegou até você. Mulan não tem Mushu nesse filme, e muita gente está reclamando disso, e eu vou falar também o que eu acho sobre a ausência do Mushu nesse filme. Então, antes de a gente começar, já deixa o seu dislike, não se inscreve nesse canal se você não quer que eu traga mais vídeos como esse. É isso aí, depois da vinheta, bora pro vídeo. Então, antes de começar a reclamar, eu vou começar falando bem do que tem de bom nesse filme. Primeiro que o filme ele tem uma boa fotografia, é muito bonito assim o filme. O figurino, a trilha sonora também, apesar de ter deixado várias trilhas legais aí que tinha na animação de fora e também as músicas cantadas, a trilha sonora até que é legal e imagino que a experiência dentro do cinema seria muito melhor do que você assistir em casa. Eu confesso que tinha um pouco de medo desse filme ter alguma lacração sem sentido, sem contexto dentro do filme, como aconteceu em Vingadores Ultimato, em que tem aquela cena com a Capitã Marvel, mas não acontece isso nesse filme e ele tem até diálogos interessantes aí que acrescentam alguma coisa, apesar dele não arriscar muito. Ele tem diálogos interessantes em relação a valores e também a inclusão da mulher dentro da sociedade, porque o filme da Mulan trata bastante disso. E ele acaba que consegue tratar isso de uma forma que fica convincente, a maioria do tempo ali, em relação a esse tema, claro. Mas tem outras coisas que eu não gostei, mas não tem nada a ver com a parte de lacração. Então, disso esse filme não sofre, então você pode ficar tranquilo aí que não vai ter lacração sem sentido nesse filme. A proposta desse filme é ser mais sério, então ele deixa de lado aqueles personagens caricatos que tinha na animação. Principalmente aí os mais saudosistas vão sentir falta assim do Mushu, que era um dos personagens mais engraçados e carismáticos da animação. E aqui no filme ele não está presente, justamente porque não caberia nesse tom mais sério do filme. Porém, eu tenho mais uma observação também sobre isso, que eu vou falar mais à frente, que eu penso que talvez o Mushu ele pudesse ter sido incluído sim no filme como uma referência, ou de alguma forma um pouco menos caricata que era a animação. A proposta desse filme é diferente dos outros live actions que a gente viu até agora, como o Aladdin e o Rei Leão, que eram musicais. Esse aqui ele já não é um musical, ele tem uma proposta de ser mais sério, mas ele tem uma pegada mais aí parecida com filmes como O Tigre e o Dragão, filmes orientais, que tem um pouco de fantasia nas batalhas e uma coisa meio poética assim. Então é mais ou menos essa pegada que o filme tenta transparecer, que ele seguiu inclusive com jogos de câmera e takes em câmera lenta, coisas assim que lembram bastante os filmes do estilo aí Tigre e o Dragão. Agora entrando em um pouco mais a fundo, onde a gente pode ter mais spoilers aqui, então se você não viu o filme ainda e não gosta de ter spoilers, eu sugiro que você não continue ouvindo, assistindo esse vídeo agora. Mas então em relação aos personagens, eu senti falta de alguns dos personagens, como o próprio Capitão Li Shang, apesar dele estar representado no filme, ele meio que foi um personagem fracionado nesse filme. O comandante Tung, interpretado pelo Donnie Yen, ele faz o papel aí do personagem Li Shang. Porém, o Li Shang na animação ele era tanto o comandante como também uma espécie ali de interesse romântico da Mulan. E aqui, como o Donnie Yen ele é bem mais velho do que a atriz que faz a Mulan, acabou que criaram outro personagem que é um soldado, ator Yeon Hen. Acho que é isso, Yeon Hen. Ele faz o Shen Hui. E esse personagem ele acaba suprindo aí o papel de par romântico, ou interesse romântico, na verdade, da Mulan no live action, e também uma espécie de um rival inicialmente. E personagens como o Shifu e também o general, pai do capitão Li Shang, eles não existem na animação. Alguns outros personagens foram acrescentados também, eu já menciono eles mais à frente. E o Grilo ele acaba tendo aí uma espécie de uma referência, que o personagem que seria o Shampoo, ele acaba sendo chamado de Grilo no filme do live action. Se você se lembrar da animação, vai conseguir aí captar diversos momentos em que o filme live action de Mulan faz homenagens à animação da Disney de 1998.
E agora nós vamos entrar mais a fundo nos spoilers e principalmente, claro, a gente vai entrar a fundo agora na história e eu vou comentar as coisas que eu não gostei nesse filme. O ponto principal da história que acrescentaram nesse live action de Mulan e não tinha na animação é que a Mulan agora ela possui um Chi poderoso, uma espécie de um dom, ela é uma espécie de escolhida em alguns momentos, as pessoas veem ela dessa forma e esse Chi poderoso faz dela uma guerreira acima da média e que tem habilidades aí que ela desenvolveu quando era criança, já o pai dela percebia que ela tinha esse poder do Chi que fazia ela ser diferente das outras pessoas. Quanto na animação, uma das coisas mais legais que tinha sobre a Mulan é que ela era uma garota normal, que estava tentando se encontrar ainda, mas era uma garota inteligente e que não aceitou, né, claro, que o pai dela fosse para a guerra, por isso ela foi lá e se recrutou, resolveu aprender a lutar, tudo, ela era até meio desajeitada no começo, isso eu acho que criava uma certa empatia maior, principalmente das meninas na época que eu me lembro, elas comentavam sobre a animação, que elas gostavam justamente por não ter nada muito, ela não era uma heroína com poderes e sim uma mulher inteligente que tinha aprendido a ser um excelente soldado, treinando e se esforçando, se destacando entre todos os outros homens sem ter nada de especial, como acontece no filme, e isso eu achei que era completamente desnecessário, que isso não precisava estar no filme. A atriz que faz a Mulan, ela é um tanto inexpressiva, inclusive tem uma brincadeira no momento que ela está maquiada, que ela vai tentar arrumar o casamento, e que ela brinca com a questão das expressões, mas o mais engraçado é que isso acaba parecendo uma piada realmente pelo fato da atriz ser inexpressiva, porque no momento da batalha, várias vezes, ela faz cara de paisagem, ela está lá no movimento em câmera lenta, fazendo algo extremamente absurdo, totalmente fora do que poderia ser próximo a uma batalha real, e ela tá com aquela cara de paisagem, como eu sei que eu sou protagonista e nada vai acontecer comigo. Então achei ela um tanto inexpressiva, apesar de ela se encaixar bem para o papel ali em relação à idade e tudo mais, mas no quesito interpretação achei ela um pouco inexpressiva, são poucos os momentos que ela se destaca, mas nem de perto ela chega a ter o mesmo carisma da personagem do desenho, principalmente porque a personalidade delas é um pouco diferente. Mushu não aparece no filme, mas eles fazem uma leve referência ao Mushu através de uma fênix que aparece na história e ela simplesmente não acrescenta nada nessa história, além de mostrar suas cores vibrantes e fazer parte de uma simbologia que, se não existisse na história, não ia fazer a mínima diferença. Na animação, a Mulan ela cria um certo vínculo, uma conexão maior com os personagens Yao, Shenpo e Ling. Isso é bem legal na animação porque faz com que alguns, né, não só um personagem, seja mais conectado a ela. Esse personagem e o comandante, o Li Shang, são os personagens mais próximos dela na animação. Já no filme da Mulan, o live action de 2020, ela tem uma conexão muito maior com o personagem do Yeo Soo-wen, o Shen Hui. E eu simplesmente não gostei disso, achava que ficava mais interessante que mais pessoas tivessem essa proximidade com a Mulan, assim como ela, com mais pessoas além daquele cara. E sei lá, parece que a Mulan não tem o mesmo carisma, justamente porque somente uma pessoa é que está mais próxima dela e não todas as outras. Ela parecia na animação muito mais legal porque todo mundo admirava ela. Ela conquistou o respeito de todos e principalmente esses 4 que eram mais próximos dela. Eu vi algumas críticas por aí que o pessoal estava sentindo falta do Mushu e os críticos falando que na verdade o Mushu não teria espaço nesse filme, porém existem tantos elementos de fantasia no live action da Mulan que, ao meu ver, o Mushu ser um personagem no live action não me causaria tanta estranheza, principalmente por eu já conhecer, claro, o personagem lá da animação, e também por ter muitos elementos de fantasia que no mundo ali que eles estão tentando vender, eu acho que o Mushu não seria a coisa mais estranha do mundo, porque tem coisas muito mais fantasiosas e absurdas que eu vou falar daqui a pouco. Penso que o Mushu poderia sim ser um alívio cômico, eu não sei por que não colocaram ele no filme. Afinal de contas, a Mulan tem o poder do Chi. E o pior de tudo é que do lado do vilão nós temos uma espécie de uma bruxa que também usa o poder do Chi, mas ela é muito mais poderosa que a Mulan, ela é muito overpower. Sem falar que nesse estilo de filme do tipo O Tigre e o Dragão, as pessoas praticamente voam pelo ar no meio da luta. A Fênix aparece do nada, apesar de muitas pessoas entenderem que ela é só um símbolo, uma simbologia,
mas ela aparece em algumas partes do filme como se fosse algo real, assim. A bruxa, por exemplo, ela consegue derrotar soldados com muita facilidade. Ela consegue se transformar em pássaro. Ela consegue se transformar em outras pessoas. Aliás, existem cenas que me lembram um personagem de Naruto. Ok, apesar disso o filme funciona sem o Mushu. Porém, eu esperava uma pegada de lutas e estilo mais realístico de batalhas do que todo esse esquema de fantasia e essa coisa meio artística, estilo Tigre e Dragão. A maioria dos personagens não tem carisma praticamente nenhum. Aliás, vamos falar do Jet Li nesse filme. Jet Li ele interpreta o Imperador e ele é muito mal aproveitado porque parece que ele está no filme só para tomar uma decisão ruim e precisar ser salvo pela Mulan. Já enquanto na animação realmente você vê que o Imperador ele não tinha uma participação como um soldado ou um guerreiro. E ele acaba sendo surpreendido por uma estratégia do inimigo, que é o vilão do filme que acaba conseguindo capturar o Imperador. E nesse filme o próprio Imperador acaba caminhando para ser capturado. Que eu achei bastante idiota. Inclusive tem outras cenas também que me deixaram indignado e que não deu para engolir assim. Mas já já eu menciono essa cena. Donnie Yen tem uma participação melhor, porque ele faz algumas lutas e tudo, e ele é um excelente artista marcial, apesar de que ele tem uma participação melhor do que a do Jet Li, ele não é tão bem aproveitado também, apesar dele ter uma participação mais satisfatória. E é uma pena que tenham fragmentado um personagem em dois, porque o personagem que era o comandante na animação, ele tinha uma ligação dele com o pai, tinha uma história bem melhor, um background melhor, e já quando dividiram esses personagens ficou uma coisa meio que sem sal. Nenhum personagem é realmente bom do jeito que ficou. A Gong Li que faz a bruxa também eu achei dispensável, achei forçada a conexão dela com a Mulan, e também todos os poderes incríveis que ela tem, que são muito superiores da Mulan, que dá a impressão de que ela poderia simplesmente liderar o exército inimigo e matar o chefe, o cara que ela tinha que seguir, que era o mestre dela. E também ela morre de um jeito bem ridículo, depois de demonstrar tanto poder como ela demonstrou na batalha contra os chineses. Outro ponto também que eu não gostei tanto, e claro, é difícil não comparar com a animação, é que a animação, a Mulan, ela tinha dificuldade inclusive para ser ouvida, simplesmente pelo fato dela ser mulher. E aqui no filme isso não fica tão claro em alguns momentos, porque eles mais ficam enfatizando a questão dela ter mentido e para substituir o pai, do que em relação à questão dela ser mulher e estar no exército. O que acabou deixando essa parte, essa questão aí, essa discussão um pouco mais leve no filme live action. O filme em determinado momento tenta te convencer que a Mulan é uma líder, mas não convence. Acaba passando aquela impressão de que todos estão ajudando ela porque ela é especial e ela é a protagonista do filme e ela tem que salvar o imperador. E não que ela realmente é uma líder, que ela é a pessoa que traça os planos, tem a confiança dos outros soldados e inclusive salvou vários deles. Aliás, ela salva até o capitão na animação, e aqui ela meio que é ajudada e recebe instruções do suposto par romântico dela. Aliás, voltando à cena que eu fiquei aí insatisfeito, é a cena que a Mulan salva os soldados na guerra. Porque no filme ficou muito diferente do que foi na animação. E do jeito que ficou, o exército inimigo ficou parecendo idiota, porque a Mulan consegue enganar eles de um jeito que pra mim não é verossímil, e eles mesmos é que provocam a avalanche e se dão mal, não é uma coisa que foi a Mulan que teve na hora aquela sacada de ir lá e jogar o foguete e derrubar tudo. Apesar de, claro, se fosse uma coisa bem feita, por mais que fosse diferente, tudo bem, seria aceitável, mas não ficou nada bom. Por fim, o filme ele não é de todo ruim. É um filme que é ok, ele serve para entreter, agradar a maioria das pessoas, ele não arrisca muito. As cenas de luta não são lá essas coisas, mas também são aceitáveis, apesar de eu não gostar desse estilo mais fantasioso, o estilo Tigre e o Dragão. Lembrando que, na minha opinião, o Tigre e o Dragão é muito melhor em relação às lutas e a questão toda meio que artística e poética que tem no filme. Que o filme tenta ser uma espécie de O Tigre e o Dragão e acaba aparecendo aquele filme do Reino Proibido, que tinha o Jack Chan e o Jet Li. Se você viu esse filme, esse é um dos filmes que tinham artistas marciais incríveis também,
mas que foram muito mal aproveitados. O roteiro do filme não é tão bom, tem bastante coisa de fantasia também. Esse filme é um filme que futuramente deve se encaixar aí naqueles filmes de temperatura máxima que passa na TV aberta aos domingos e ninguém liga. Na minha opinião, é um filme nota 6 e que daqui a um tempo ninguém mais vai lembrar, não vai marcar a vida de ninguém. Ao contrário da animação, que na minha opinião aí é uma nota 8 e é bem mais marcante do que esse filme, que acredito que no futuro, depois que você vê ele daqui a alguns anos, você nem se lembra mais. E você concorda comigo? Deixa aqui sua opinião nos comentários, que eu vou ler os comentários de todo mundo. Não chega a ser um filme que vai estragar a sua infância, ele é diferente também, tem algumas coisas até interessantes, diálogos que são bons no filme, que te fazem pensar apesar da simplicidade. Mas fora isso, como eu falei, é um filme mediano que é facilmente esquecível. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu dislike e se desinscrever desse canal, ou o contrário. A escolha é sua e eu prometo que não posto quase vídeo nenhum nesse canal, então você dificilmente vai ser incomodado. Deixa ativado o seu sininho aí, que talvez daqui a alguns meses eu venha com outro vídeo. Valeu e até a próxima!